Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento do dia 17/10/2024. E hoje eu já começo deixando nesse cenário aqui. Por quê? Porque ontem a gente tinha comentado se o mercado desse sequência, né, no movimento de baixo, pelo candle que o mercado tinha deixado ontem, teríamos essa primeira região, essa segunda e essa terceira, podendo ter vindo aqui abaixo, né? Mas aqui a gente vê que ele veio até esse alvo de fundo, falha, né, de dar continuidade e volta para fazer a retração de todo esse movimento de baixo que ele fez hoje, né? E também falhando de dar continuidade aqui, ó, na 61%, visando essa perna aqui, né? Vamos analisar então o dia de hoje, qual que foi o cenário. Esse hoje foi o cenário do mercado, né? O cenário que a gente teve aqui hoje foi totalmente vendedor, né? A gente pode analisar. O mercado já começa rompendo, né? Várias regiões micro, né? Como a gente vê aqui, né? Ontem o mercado tinha atingido esse alvo de FIBO, topo, né? Gap, como a gente pode ver aqui. E hoje o mercado já começa num movimento mais agressivo na venda, né? Deixa eu só. Então o movimento que a gente já tem hoje na abertura é um candle vendedor, faz o reteste. Já nesse movimento aqui a gente vê que já entra força compradora, vendedora, desculpa, levando o preço, fazendo uma impulsão, né? Por quê? Porque aqui também, ó, teria todo esse movimento de baixa, né, ó, da nossa FIBO, né? Então a partir do momento que o mercado ontem, ó, aqui a gente está observando o movimento comprador, né? Chegou aqui ontem, tinha fechado nessa região de 61% da FIBO, só que hoje ele já começa rompendo, faz o reteste dessa região, chega no primeiro alvo de FIBO, faz o reteste e para aqui no alvo de FIBO, né? Como a gente pode olhar aqui, né? A partir do momento aqui, entra a força compradora e o mercado corrige praticamente, ó, até a região de FIBO aqui, né? A gente vai colocar a ferramenta, vai ver como ele veio na região de FIBO, né? Ó, como a gente pode ver, o mercado após o movimento de baixa, volta na região de FIBO, confluindo com o quê? Confluindo com reteste, né? Pullback desse rompimento, com médias móveis, com FIBO, né? No 15 minutos também, ó, média móvel de 50, no 60, acho que só tinha média de 9 também aqui, né? Ó, 60 não tem tanta confluência, né? Mas não, gráfico menor de 5 minutos mesmo, e 15, né? Nessas regiões aqui, que o mercado veio rompendo, a gente sempre também, né, analisa estrutura micro, né? Ó. Então, como a gente pode ver, o mercado chega nessas regiões, ó, ele já chega e rompe, né? Ó. E chegando nessa região de fundo, né? Era uma região também de interesse, né? Dos compradores e vendedores, né? Como a gente pode analisar aqui. Então, a gente vê que entra muita força, né? Falhando de dar sequência nesse movimento, né? E como ele desceu muito esticado, aqui já não teve mais interesse dos vendedores, entrando mais força compradora, né? Nesse momento aqui, como a gente pode ver nesse retorno, teríamos também a estrutura micro, né? A gente já teria essa visão macro, né? De onde o mercado poderia buscar. Aqui ele teve duas visões, né? Primeiro, nessa região, que a gente vê, que é a primeira região que o mercado veio buscar. Ó. Após o mercado fazer esse cenário, falhar de romper aqui, a gente vê que ele volta para a região de FIBO nesse cenário. Aqui, vendedores tentam, né? Acelerar de novo o preço, falha, entra a força compradora. Aí aqui praticamente fez um topo duplo, né? Só que aqui vendedores não tem força, né? Porque a força compradora estava muito forte, né? Porque aqui, ó, teríamos região micro, né? Nesse movimento, né? E se a gente colocar a nossa FIBO aqui também, ó, aqui também parou na região de 38%, ó. Vou colocar aqui, como a gente vai analisar, né? Olha lá, região de 50%, ó. Então aqui praticamente ele termina fazendo pullback, mas uma briga entre compradores e vendedores nessa região, né? E se a gente fosse colocar, daí a gente, após ele atingir e falhar aqui, a gente já saberia esse alvo macro, né? Que ele ia vir buscar. E se a gente tivesse outra ferramenta aqui, outra FIBO, a partir do momento que o mercado dá sequência, né? Ó, ele atinge o primeiro alvo e tal, né? Como a gente pode analisar. Ó, ele atinge os... Vou deixar laranja. Ó, ele atinge a confluência de duas FIBOs aqui, né? Então o cenário agora a gente vai aguardar, né, nessa região. Porque nesse movimento aqui o mercado pode ainda querer buscar topo novamente, né? Ou desse movimento aqui já começa a entrar mais força vendedora para vir buscar a região de fundo, né? E deixa eu ver aqui no diário, vamos ver no nosso layout. Ó, aqui a gente vê que ele tem esses alvos, né? Só tirar. Aqui para nós tomar decisão a gente vai ter que aguardar esse cenário, né? Porque aqui agora a gente já interpreta, pelo menos eu já interpreto que agora ele tá nessa cenário macro agora, né?
Então agora começa uma briga, né? Por quê? Porque tem essa região, ó, de fundo aqui, né? E é uma região de interesse tanto de comprador quanto vendedor, porque a gente sabe que se o mercado perder essa região, a região que ele tende a vir buscar é aqui mais abaixo, né? Todas essas regiões podendo chegar até a região de fundo, né? E aí já fica um pouco mais complicado, né? Para os vendedores, né? E aqui, ó, se a gente analisar a visão macro, ele teria ainda que fazer, né? Tem mais região aqui abaixo. E ele passando aqui, ele pode vir buscar essa região de fundo, né? Então por isso que o mercado está bem travado nesse cenário, né? E aqui não adianta ficar com viés, né? O diário a gente vê que fechou com candle vendedor, mas aqui esse pavio, né, que o mercado deixou bem forte aqui, ó. A gente vê que ele ontem, do mesmo jeito que o pavio, que o mercado compradores tentaram puxar o preço para cima, entrou força vendedora, puxou até essa região. Hoje entra força vendedora, puxa até quase a região de fundo, falha, e aí entra força compradora, né? Então a gente vê que ele ficou trabalhando, ó, dentro dessa região, ó. A gente vê que a briga tá muito grande dentro desse cenário, né? A gente sabe se falha, né? Ele tem alvos mais acima, daí novamente, né? Como ele fez um fundo mais alto, ele pode vir até essa região novamente, ou vir até a região de topo, ou romper, ou daqui ele já pode querer fazer metade desse movimento como ele já fez, querer descer para a região de fundo, né? Então não adianta ficar com viés nesse cenário que ele se encontra, né? É trabalhar e seguir a tendência, né, do preço, respeitando as regiões, né? Esse foi o fechamento de hoje, do dia 17/10/2024.